e fizesse 15 minutos de meditação sobre algum dos mistérios do Rosário, que ela daria as graças, ela prometeu uma coisa diferente, que ela assistiria à morte dessa pessoa, dando todas as graças para ela salvar-se. Modo que é misericórdia e bondade, então não se salva quem não quer. Então é o que nós chegamos a essa conclusão. Então, já foi rezado o texto, daqui a pouco vai ser a missa, todo mundo vai comungar, e depois, agora nós vamos fazer uns 15 minutos de meditação sobre o mistério. O mistério que eu escolhi hoje foi o terceiro mistério luminoso, a pregação de Jesus e o convite à conversão. Então, é algo que as pessoas estão muito assim, elas estão perdendo na cabeça, perdendo essa noção, né, de que nós temos que viver sempre na graça de Deus, e que alguém que dissesse, mas eu não sabia como me salvar, eu não sei, Deus faltou com a misericórdia comigo porque eu acabei me salvando. Espera um pouquinho, você tem possibilidade de se confessar. Se fosse o que eu vou dizer é muito puxado, hein? Fosse um Hitler, um monstro, não? Matou, guerra, aquela coisa toda, mas se ele realmente se arrependesse e fosse confessar, ele não era católico, ele era satanista, mas se ele fosse confessar, estou falando só em quantos pecados que ele cometeu, ele se fosse confessar arrependido, comprovando fazer aquilo mais, ele obteria o perdão. E qualquer um que tem essas coisas, agora eu vou falar o que são as condições para se obter o perdão, e esse perdão, aquilo que Jesus veio à Terra, ele veio para trazer o perdão. O céu com o pecado original estava fechado. Ele veio abrir os céus, né? Portanto, pagar os pecados dos homens, o Cordeiro que tira os pecados do mundo, e veio abrir o céu de novo. E deixou uma igreja, é a única verdadeira, essa história de ecumenismo, isso é. Então, a única igreja verdadeira, né? A Santa Igreja Católica Apostólica Romana, e ele deu a essa igreja todos os meios de santificar as almas. Então, a santificação que ele faz é o próprio Jesus. Ele santifica através de quê? Dos 7 sacramentos. No batismo, nós recebemos a graça. Se perdemos, então a pessoa nasce. Para crescer, precisa do crisma. Ele vai receber os dons do Espírito Santo. Depois, ele vai precisar de receber a força para fazer crescer, desenvolver. Todo homem tem poder fazer isso. Então, isso aí é a comunhão. Ele fica doente, precisa de alguém que cure. Então, é a confissão e cura os pecados. Uns vão casar, outros vão ao sacramento da ordem. Quem casa vai fazer o quê? Os homens, né? Eles precisam crescer. Então, eles vão crescer a humanidade. E o sacramento da ordem, através dos bispos, do Papa, ele vai crescer a igreja, os membros da igreja. Porque a igreja necessita de sacerdotes. Então, um cresce a igreja, o outro vai crescer, não só, né? Mas o pai e a mãe, se são como os pais e mães de Santa Teresinha, eles disseram, por que vamos nos casar? Para dar filhos a Deus e povoar o céu. Tiveram 5 santas, né? 5 filhas santas. Quer dizer, um casamento assim visto, que maravilha, né? Bom, mas ficou claro, né? Agora, eu estava dizendo, eu vou contar rapidamente aquele fato do primeiro sábado, mas que se aplica a primeira sexta-feira. Eu conversei com um bispo, ele tinha uns 90 anos, ele é gaúcho, era de Uruguaiana. Ele era tão, entende, forte, que com 90 anos, ele já tinha passado de 90, era mais de 90, ele ainda dirigia carro. Ele dirigia, ele falou, olha, acho que já não está dando mais não, mas até aqui eu tenho... Depois de uma vitalidade que ele tinha, conversava, lúcido, tudo. Ele me contou esse fato, né? O que ele contou é o seguinte, que ele era um padre novo e foi mandado por uma cidadinha pequenininha, lá na fronteira, lá do Rio Grande do Sul. Mas era um punhadinho de casas, etc., e que ele tinha que cuidar. Então, gente, ele estava na cidade, então um dia à noite, né, bate a porta assim, meio desesperado, né? Ele abre a porta, é uma mocinha, uma moça de 20 anos, assim, olha, o padre Agostinho, depois ficou bispo, né? Padre Agostinho, o senhor não pode ir na minha casa, o que está vendo? O meu tio está morrendo.
Entende? Meu tio está morrendo e ele está morrendo igual um demônio, blasfemando. O senhor está disposto a, não sei, se ele tivesse bom, assim, era perigoso até só ir lá. Se ele podia, ele queria agredir e tudo. Mas o senhor não gostaria de ir lá falar uma coisa para ele, para ver se, digamos, ele não morre desse jeito, não vai se condenar lá para o inferno, blasfemando? E aí o padre falou para ela, não, eu vou sim, não. Há uns gaúchos assim, bem resolvidos, ele era assim. Ele falou, eu vou lá, não tem problema, não tem nada não. Então o padre foi, naquele tempo todo, andava de batina, né? Ele andava de batina, bem caracterizado que é padre, né? Porque às vezes a gente encontra uns aí que não sabe o que é, né? Então, até bispos também a gente encontra assim, que isso, né? Mas você não sabe, não, bom ter, e pelo código aí também, o religioso tem que ter uma marca distintiva da condição dele, né? Bom, mas enfim, deixamos de lado, apenas um comentário. O homem chega, abriu a porta, e aí o fulano estava deitado, era uma casa simples, assim, do povo, eu olhou para ele, o que você veio fazer aqui? O padre respondeu para ele, eu vim te confessar. Você precisa confessar e criar juízo. Aí o homem, quando viu isso, começou a chorar. Mas chorava, e ficou assim, ele estava nas últimas, ele estava à luz, mas a qualquer momento o coração dele ia dar uma parada lá, e o chefe já estava desenganado mesmo. Aí o fulano falou, pois bem, vamos começar então a confissão. Ele falou, vamos, vem cá, padre. O padre chegou, ele pôs a mão, e o bispo me contou isso, ele pôs a mão dentro da mão do bispo assim, e o bispo foi uma confissão longuíssima. Quando acabou, ele saiu, e a sobrinha dele, né, estava lá. Aí a sobrinha perguntou, padre, por que foi? Ela estava assim, meio assim, ela estava assustada, o homem mudar daquele jeito, né? Ele estava assustada. Eu falei, não se preocupe, não, foi muito boa a confissão, eu vou correndo lá na igreja, você vai comigo lá para a gente trazer a comunhão para ele, precisa comungar. Ele foi lá, trouxe a comunhão, ele comungou com toda a piedade, chamou o padre para perto, segurou de novo a mão dele assim, ficou. Quando o padre estava saindo, ele agradeceu, e estava comovido, agradecido, assim. E o padre estava saindo assim, ele voltou-se para o fulano que tinha acabado de comungar, tudo, né? Me diga uma coisa, você me responde uma pergunta? Eu falei, sim. Por que você chorou quando eu falei que vim aqui te confessar? Por que você... Ou seja, por que ele mudou? Ele falou assim, padre, a minha vida inteira eu fui infiel a Deus, mas Deus foi infiel a mim. Eu me comovi diante disso. Deus é pai e Deus é bom. Mas por que você está dizendo isso? Quando eu era pequeno, esse homem teve uma dádiva do céu, teve uma mãe católica muito boa. Isso é um presente. Esse é o presente. Porque, olha, se um padre, uma mãe assim, me ensina uma coisa, que uma vez eu vi um padre lá em Pernambuco me disse, se alguém ensinar um evangelho diferente que ele se aprendeu com sua mãe, fica com a sua mãe, o evangelho da sua mãe. Mesmo que quem está te ensinando seja um padre. Aquele evangelho da raiz, aquele exemplo que a gente tem lá, que vem com a gente assim no colo, isso aí é uma dádiva, isso é uma dádiva, não? Bom, então eu tinha uma mãe, toda primeira sexta-feira do mês, ela me pegava, me levava para a igreja, a gente tirava o sapato, ia pisando no meio daquele barro, às vezes está chovendo ou não chovendo, calor ou não calor, a gente ia, entende? Para a igreja, chegava lá, tinha uma torneira fora da igreja, nós somos naqueles tempos, ela lavava o pé ali naquela torneira, calçava o sapato e ele com a sandália, né? Entrava para dentro da igreja e ia comungar. Eu comunguei primeira sexta-feira do mês, muitas. Mas eu me esqueci por quê? Porque eu comecei a levar vida ruim, vida imoral, vida não sei quanto, arrumei más amizades, perdi completamente a fé e fui para tudo quanto é buraco, porque ele tinha contado o padre da confissão. Mas quando o Senhor chegou, eu me lembrei disso na hora. Deus prometeu que na hora da morte vinha e ele veio. Eu disse não para Deus quase todo o tempo da minha vida, mas agora eu quero dar o sim para ele. Se converteu, provavelmente
No céu ele está vendo a gente falar dele. Não sabemos o seu nome, mas ele está vendo. Porque o bispo, quando me contou isso, ele contava aquilo emocionado. Se ele viveu essa experiência com Deus, da bondade de Deus. Bom, então isso aí é a conversão. Então é o seguinte, toda confissão, ela é uma conversão. Tá certo ou não? Eu vou pedir perdão a Deus dos pecados que eu cometi. Se eu confesso bem, eu tenho certeza que foi perdoado. Senhores querem saber, e as senhoras querem saber o que é o perdão? Santa Margarida Malacoque, que a quem o Sagrado Coração de Jesus revelou a questão do primeiro sábado, Santa Margarida, ela teve muitas visões. E ela um dia falou com a superiora dela, Madre, eu estou tendo visões, não sei quanto, porque... Aí ela, não, você é uma louca, uma visionária, onde é que você viu uma coisa dessa? Depois ela pensou e falou assim, sabe uma coisa? Faz o seguinte, você, quando Jesus aparecer para você, que você diz que está aparecendo, pede ele para trazer uma relação de todos os meus pecados. Porque só ele conhece e só eu conheço. Se bateu o que ele está dizendo com aquilo que eu sei, então a aparição é verdadeira. Ela cometeu um erro teológico aí, mas aí a Santa Margarida falou, olha, Madre, vai e faz assim. Bom, ela tinha que obedecer. Ela foi e falou para o nosso Jesus Cristo. Nosso Senhor pegou um pergaminho assim, papel enrolado assim, e falou, dá para sua madre. Quando ela vê o que está aqui dentro, você diga para ela o que eu vou dizer agora aqui. Pum. Ela chegou, a madre foi abrindo o pergaminho assim, mas Margarida, está tudo em branco. Aí, o que Jesus mandou dizer para a madre? Madre, a senhora sempre se confessou muito bem. E quando a pessoa confessa e Jesus perdoa, desaparece da memória dele os pecados que ele perdoou. Perdoa um só. Está perdoado. E aquilo não existe mais. Você vê, olha o que é o perdão de Deus. E olha o que é uma confissão. A confissão não é com o padre. A confissão é com Jesus. Quem batiza é ele. Entende? O padre, ele vai jogar a água e usar a voz para dizer, eu te batizo e pá. Entende? Depois, para o crisma, o bispo que crisma, ele, na verdade, é nosso Senhor Jesus Cristo que está armando ele, cavaleiro, membro da igreja. Então, quem casa é Jesus, quem comunica o sacramento da ordem dele, os 7 sacramentos é uma graça que em teologia chama-se ex opera operato, opera por si mesmo. Por quê? Porque é diretamente Deus que opera. Então, quando eu me confesso, é certo que se eu confessei bem, que eu vou ser perdoado e vou receber graça. Quando eu batizo, é Deus batizou. Entende? Então, isso são os sacramentos. Agora, desculpe, isso aqui é a igreja verdadeira, né? Vai pegar as outras igrejas para ver. Primeiro, elas não têm confissão. Por quê? Porque um padre, por ser católico pela HG, ele consegue guardar o sigilo de confissão, consegue, mas um pastor vai guardar? Vai fazer isso? Mas de jeito nenhum. Então, eles aboliram a confissão. Vou confiar diretamente com Deus. Vou fazer o seguinte, matei as 3, agora eu vou me confessar com Deus. Já estou perdoado, vou matar mais 3. É isso, na verdade ou não? Não sei se entenderam. Se eu me confesso com Deus, eu sempre vou me perdoar, né? Bom, mas agora vamos entrar aqui. Primeiras condições, eu não vou, claro, não é em 15 minutos que eu vou abordar um tema tão vasto. A primeira coisa da confissão bem feita é a gente saber o seguinte: nosso Jesus Cristo apareceu para Santa Teresa e ela viu assim uma quantidade enorme de almas, como fosse uma fogueira, e aquelas almas todas voando assim e se prestando no inferno. Ela perguntou para o Nosso Senhor: essas almas aí são dos pagãos, dos não crentes? Não, são dos crentes, são dos cristãos, são dos católicos. Depois ele falou: mas são daqueles que não praticam? Eu falei: não, são daqueles que praticam. São daqueles que nem na hora da morte se confessam bem? Não, às vezes, na hora da morte, também, então aí gente que na hora da morte confessou, achando que está muito bem feito, e não foi não. Então por que elas se confessaram? Por que elas se condenaram? Porque se confessavam mal. E Nosso Senhor falou para Santa Teresa, e eu vou dizer, hein?
como padre. Vou dizer, isso é a realidade. A maior parte dos católicos que se condenam porque se confessam mal. Não sabem confessar. Então, por isso, chegar na hora da confissão, não confessam e não são perdoados. Então, eu vou mostrar algumas coisas, né? Porque nós estamos falando do terceiro mistério. Não adianta eu falar do mistério, papá. Vamos pegar uma coisa concreta do mistério da conversão, né? Olha só, uma coisa. Primeiro, a confissão tem que ser íntegra. A pessoa chega e se confessa, ela fala, eu vou contar tal pecado, mas esse aqui que eu tenho vergonha, eu não vou contar não. Isso aqui é uma coisa tão assim que eu não vou contar nada disso. E ele vai, deixa aquilo lá por trás. Então faltou integridade. Depois que ela se confessou, tendo integridade, né, ela tem que estar arrependida de ter feito aquilo. O que é o arrependimento? Se um filho chegasse em qualquer uma das senhoras aqui, que é mãe, e desse um murro na cara, desse um tapa, jogasse no chão, vocês ficariam indignadas. Porque ele está me desobedecendo fazendo isso. No entanto, eu faço com Deus a toda hora. Se peca com o estômago, copo d'água. E para fazer isso, basta viver essa vida moderna, você vê nas coisas todas, televisão, internet, celular, toda essa porcaria de redes sociais, todo esse negócio aqui, está cheio de coisa. Você não tem ideia, menino que vem com 8 anos, que pegou o celular do pai e da mãe e viu horrores. A vida dele, a partir daquilo ali, vai ser outra. Ele vai ter uma vida totalmente assim, ó. Então, a roupa, tudo, mas isso vamos deixar, porque não é objeto nosso. Então, eu tenho que ter, depois eu tenho que estar arrependida. Puxa vida, né? Se, por exemplo, uma mãe prepara uma festa de 15 anos para um menino, para a menina, que não sei quanto, dá uma festa, fala, hoje eu não vou à festa, não. Eu vou brincar com os meus amigos de skate e vamos tomar um hambúrguer aí com a Coca-Cola. Poxa, eu estou lhe preparando uma festa e você quer uma coisa dessa. Na verdade, é um absurdo esse pecado. Porque eu prefiro o pecado do que a Deus. Isso que é o pecado. Eu saio, aversão a Deus e conversio, voltar-me para as criaturas. Você acha que isso é pouco? Só que tem que o mundo de hoje, não? E depois, hoje em dia, eu estou dizendo que eu sou formado em direito canônico, tenho doutorado em direito canônico, eu estudei isso, o tema meu foi confissão. Entende? A tal confissão que você vai lá, junta todo mundo, etc. Um fala uma coisa, vai dar uma absolvição. Isso não está no direito canônico. Isso aí não está na doutrina da igreja. Confissão assim é só quando o navio está afundando, o avião está caindo, está pegando fogo na casa, vai começar a guerra, o padre dá uma absolvição e depois, se ele saiu daquele apuro, ele tem que procurar um padre e fazer a confissão normal. Porque a confissão que ele absolve é a confissão auricular, é essa que nós temos. Tá bem? Então, eu me arrependo de ter feito isso e depois eu faço um propósito para sair daquilo. Tem uma coisa que está me levando para o inferno, uma amizade que está me fazendo ficar corrompida, tem um amigo que está não sei quanto, eu não quero mais isso. Ainda que tem que ser assim, se teu olho te escandaliza, arranca e joga fora. Se a tua mão te escandaliza, arranca e joga fora. É melhor um olho só e com uma mão só para o céu do que ir para o inferno, né, com os dois. Está bem claro isso ou não? Então essas são as condições da confissão bem feita. Mas para se ter uma ideia de ver como é que a confissão mal feita, eu vou contar um exemplo aqui. Esse exemplo é o seguinte. Quem conta isso? Santo Afonso Maria de Ligório. E ele foi transcrito por Santo Antônio Maria Calé. Santo Afonso, 1780. E São Antônio, 1900, 1930, 40, Santo Antônio Maria Calé. Eu li isso no livro de Santo Antônio Maria Calé, transcrevendo Santo Afonso. Bom, Santo Afonso foi um homem que passou a vida dele num confessionário. Ele era considerado o confessor, ele é tido assim, São Tomás de Aquino
é o as da teologia, e Santo Afonso, o as da moral. São os dois pináculos da igreja. Santo Afonso vai contar um caso aqui, mas é caso real. Isso aqui é coisa que ele pegou. É o caso de uma senhora que durante anos na confissão, ela escondia um pecado que ela cometia, que é de adultério. Senhores e senhoras, adultério é hoje em dia, com essa toda liberalidade lá, peca contra o primeiro mandamento, porque prefere aquilo a Deus. Peca o primeiro mandamento, está fazendo mal para si e para com quem ele está pecando. Peca com o segundo mandamento, tomou o nome de Deus em vão. Tomou o nome de Deus em vão, prometeu fidelidade e não cumpriu. Depois, domingo de festa de guarda, ele não tem a visão religiosa da vida, que está vivendo uma coisa assim. 4, arrebentou com a família. 5, faz mal para o próximo. 6, contra a castidade. 7, roubou da esposa e deu para outro. Roubou do esposo e deu para outro. 8º mandamento é mentira, engano, é falsidade, é hipocrisia, é tudo. 9º mandamento, cobiçar o homem, a mulher do próximo. Cobiçar coisas alheias. Então, é praticamente um pecado que vai violar os 10 mandamentos da lei de Deus. Por isso que nosso Senhor falava, né? Essa geração, a geração que matou, é uma geração de adúlteros e de ladrão. Porque quando um indivíduo chegou a esse ponto aí, agora hoje em dia qualquer novela de televisão é glorificação disso, né? Você bebe aquilo ali como bebe água, né? Depois fica... Bom, mas vamos lá, é rapidinho, agora eu vou só ler esse aqui. Então o Santo Afonso diz o seguinte, que ele conta esse fato aqui, se passou com um padre redentorista chamado Antônio Caroccio. Ele dá os dados, dá tudo direitinho. Eles foram para uma cidade do interior, assim, os dois padres, né? E então essa mulher esperava chegar um padre de fora para ir confessar. Ela não tinha coragem de conversar com o padre da cidade, o que ia lá. Bom, a pessoa pode escolher o padre que ela quiser para confessar, hein? Ela pode escolher, às vezes tem mais facilidade, mas não por essa razão, né? Que ela, na verdade, ela não confessava, ela não estava arrependida e nem fez o propósito de parar. Então, essa confissão, não? Bom, então ele fala assim, essa mulher chegou para um deles e pediu que a confessasse. Logo depois dessa confissão, os padres foram embora. E o companheiro, aquele que confessou, estava com o outro. O outro falou, fulano, eu não falei com você naquela hora lá, mas é o seguinte, quando eu passei e vi que você estava confessando naquela história lá, eu vi que quando ela estava confessando, ele teve uma visão, Deus deu para ele, né, uma visão, uma revelação. De repente saía uma cobra, assim. Depois saía um sapo, depois saíam os bichos mais nojentos possíveis assim, da boca dela e saíam para fora do confessionário, saíam para lá. Mas de repente começou a sair uma cobra enorme, pôs a cabeçona dela para fora assim, ela está saindo, etc. Ela foi até um ponto, depois ela voltou e todos os bichos voltaram. Aí ela ficou muito mais preta e escura do que estava antes da confissão. E quando comungou, ela virou um tição de negra. Assim. Bom, então o fulano contou isso. Aí o padre que estava confessando falou assim, vamos voltar lá. Vamos procurar essa senhora, porque temos que voltar. Eles voltaram. Quando chegaram na cidade, perguntaram, olha, aquela senhora assim, assim, assim. Ah, ela morreu ontem. Ela morreu ontem. E aí, mas como? Entende? Então eles resolveram rezar, fazer jejuns, penitência, certo? Para que Deus revelasse o que era aquilo que ela confessava, os bichos, depois que ela tenha morrido, etc. Bom, 3 dias depois apareceu a infeliz senhora montada sobre um demônio que era uma figura de um horrível dragão. Um dragão horrível. Depois, com 2 serpentes enroscadas no pescoço, que lhe afogavam e lhe mordiam os peitos. E uma víbora na cabeça, com 2 sapos nos olhos. Tinha setas ardentes nas orelhas, chamas de fogo. Tudo isso é digamos assim, para fazer entender o que está se passando com ela, né? Depois, seguinte, 2 cães danados de hidrófobos mordiam as mãos dela e ela dava um espantoso gemido. Aí ela falou, eu sou aquela desventurada senhora que o senhor confessou há 3 dias atrás.
Conforme eu ia confessando, os meus pecados iam saindo em forma de animais imundos pela minha boca. Mas aquela serpente enorme, que o seu companheiro viu colocar a cabeça para fora e depois voltar para dentro, era a figura do pecado que levava ela a cometer os outros, que era o pecado do adultério. Estava saindo assim, então ela acabou não contando. Ou contou assim, né? Eu cometi um pecado contra a castidade. É de adultério, foi tantas vezes, blá, blá, não? Bom, então, ela voltou assim e diz assim, né? E todos os outros pecados voltam, porque se não conta um, ele não é perdoado. E não sendo perdoado, os outros também não são, porque ela não volta a estar de graça. Eu já estou terminando. Não é interessante isso aqui ou não? Porque isso pega muitas situações, muitas, não? Então ele diz o seguinte, né? Cansado Deus de me esperar, ele me tirou a vida e agora estou no inferno atormentado pelos demônios que são esses animais que você está vendo aqui. Ela fala, a víbora que me atormenta a cabeça é pela minha soberba, meu orgulho excessivo, uma vaidade, achando que eu sou isso, aquilo, aquilo outro, entende? E o cuidado que eu tinha de ficar penteando, enrolando o cabelo, fazendo vaidade para todo quanto é lado. Então, tem uma serpente aqui. E os sapos que me cegam os olhos, por causa dos meus olhares impuros. Passa uma coisa, eu vejo, passa outra coisa, eu vejo. Isso tudo vai, todo homem que olha para a mulher, cobiçando em seu coração, já adulterou com ela. E aquela que se põe em condições de ser olhada porque está mal vestida, ela peca junto com ele que olhou. Bom, isso é doutrina católica. Desculpe, eu sei que talvez alguns estejam ouvindo isso pela primeira vez, mas eu tenho certeza que eu estou falando é doutrina da igreja. Bom, as flechas que me atormentam as orelhas, porque eu me calei, porque eu escutei murmurações, palavras imorais, conversas imorais. Se ela tivesse que dizer das internets e da pornografia, essas coisas todas que se vê hoje em dia, que negócio isso fura a cabeça e os olhos dela? O fogo que me abrasa a boca são pelas murmurações e pelos beijos torpes que eu dei. Tenho serpente enrolada no pescoço que me come os peitos, porque eu os levei de modo com decotes provocativos. Meus vestidos e abraços desonestos. Os cães que me mordem as mãos são pelas más obras e pelos tatos impuros que eu pratiquei. Mas o que mais me atormenta é o dragão que eu estou montada. Esse dragão me atormenta o castigo dos meus pecados de impureza. Ela vai passar a eternidade assim. Ela quis aquele prazer, agora olha o que vai acontecer com ela. Então, ele fala o seguinte, né? Agora, para mim, não tem mais remédio. Está no inferno, não tem mais remédio. A eternidade não sai dali. Sabe que o pior tormento do inferno é a pessoa saber que está ali e que não tem saída para aquilo. Bom, então ele diz, são tormentos da pena eterna. Ai das mulheres, porque muitas delas se condenam por esses 4 grandes pecados, mas os homens, além desses, têm outros. Né? Disse isso, a terra se abriu, ela foi engolida. Isso aqui é para a gente dar um exemplo, né, do que é uma confissão mal feita. Esconder o pecado tem que ser claro, não precisa contar detalhes, né? E isso daí invalida a confissão. Então, eu acho que nós estamos aqui meditando o convite à conversão. Então, quando a gente se confessa bem, as expressões de maior felicidade que eu já vi na minha vida foi de pessoas em confissão. Algumas, é uma coisa tão impressionante que a ação do Espírito Santo, da graça da pessoa naquele momento, eu tenho vontade de me ajoelhar, porque eu estou vendo ali uma ação de Deus direta para a salvação de uma pessoa que estava, e depois a felicidade que a pessoa tem de estar com tudo isso aqui, né, livre dessa porcaria toda. E só falta uma coisa, né, é que Deus, o que falta? Deus quer isso, você conta, se arrepende e não faça mais, eu te perdoo. Podia ser diferente, né? Tem que ir até Amazonas e voltar aqui. Tem que ir até e volta aqui a pé para poder ser perdoado. Não, ninguém vai dizer que a confissão é difícil. Não, é muito fácil. Bom, então vamos pedir a Nossa Senhora que a vida de um homem é uma vida de conversão cotidiana. Cada dia para mim seja um dia em que eu me converti. Cada vez mais deixando as coisas desse mundo que são passageiras e vão acabar, vamos buscar aquelas coisas eternas que nunca vão acabar.
eu ia falar louvado seja Jesus Cristo, mas não estamos aqui no sermão, mas que nossa hora já ajude muito, né? Estamos aqui no primeiro sábado, confessando assim, comungando, rezando 15 minutos de meditação, uma pessoa se salva, né? Nossa hora vai ajudar. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.